Boa noite, pessoal. Hoje, terça-feira, mais um dia de live. Hoje eu e a Vivi por aí vamos falar de uma ferramenta que você poderá reservar passagens fiado. Conhece a estratégia? Então, fica aqui com a gente que nós vamos contar tudo como fazer. Deixa eu chamar minha parceira para a gente iniciar. Vamos aguardar a Vivi chegar. Eu e minhas imagens. Calma, vou inverter aqui. Eu vou inverter, calma. De que é isso? Ai, gente. Aqui, achei. Boa noite, Oh, meu Vivi. Deus. Boa noite. Saudade de você com essas Tudo bem, milhas. né? Foi para Ah, longe, né, dona Tânia? Ou de Passos do Pavão? passear um Você, pouquinho, né? você Passeando, gastou umas férias. milhinhas aí, né? Férias escolares, a gente precisa passear um pouquinho com as crianças, né? Precisa sim, e milha é para isso, né? Para Sim, isso que a gente sim. faz poupança de milha, né, gente? Para a É, gente poder aproveitar e viajar muito mais, e viajar muito mais barato, né, Tânia? Aí exatamente, vamos depois exatamente. fazer uma live para você contar suas estratégias. Pra, de repente a Sim, gente já. sim. Eu não terminei ainda de postar da viagem. Amanhã acho que eu consigo terminar. Legal. Acompanhem lá as Ah, dicas legal. Eu e estou depois a gente acompanhando. faz uma live As para fotos contar as são uma mais estratégias linda que eu que a usei. outra. Ai, é Estão lindas. muito bonito, viu? A gente gostou bastante Ai, do Rio joia. Grande do Norte. Então vamos lá, Vivi, vamos contar como é que é essa história da gente Eu adoro. reservar uma passagem fiado, né? Assim, e com Pois é. milhas, né? Como é que a gente Adoro. faz isso? Que Adoro. milagre é esse, né? Então, olha só, gente, é tão legal isso, eu adoro. Agora mesmo, nessa minha viagem, Tânia, para a África do Sul, né, ida e volta para a África do Sul, eu reservei tanto a ida quanto a volta com viagem fácil. Então, esse viagem Viagem fácil, fácil que é da Smiles, né? que é da Go Smiles, é uma Isso. forma de você conseguir reservar a sua passagem, mesmo sem ter as milhas. Eu não tinha as milhas quando eu reservei há um ano atrás. Não deu um ano, na verdade, foi em setembro que nós fizemos as reservas de ida e volta. E aí, foi em setembro, porque o calendário é um ano, mais ou menos isso, foi em setembro mesmo. É E nós 330 reservamos. dias antes, né? Então É, é um ano aí que você pode, que você consegue fazer a reserva, né? Acho que foi outubro que você fez foi, é isso a mesmo, em reserva. outubro. Para Em viajar em outubro, setembro desse ano, né? exato. Bom, Então, então, assim, eu o que que encontrei é as o viagem passagens com preço, fácil, sabe Vivi? quanto que eu encontrei as passagens? A executiva, 225 mil a executiva. Não tinha Executiva, como né? não reservar. Só que eu Muito não bom. tinha as milhas. Exato, exato. Então Então, é vamos um lá. negócio bom, né? É muito bom. Então, o que que é o Viagem Fácil, gente? O Viagem Fácil é uma oportunidade da Smiles, né? Que você pode reservar a passagem que você almeja, né? Que você quer viajar, mesmo sem você ter essas milhas, você pode reservar mediante o pagamento de uma taxa desse serviço, né? E só que para isso você tem que ser cliente Smiles, né? Você tem que ser assinante do clube, é isso mesmo, né, Vivi? Não basta você ter o cadastro lá só, né? Você precisa ser assinante do clube, de qualquer É, clube, né? Pode ser o mais básico, mas precisa ser assinante do clube para você conseguir fazer essa reserva. E não são todas as passagens dentro do site da Smiles que tem o viagem fácil, né? São sim. algumas passagens, né? Normalmente, passagens pela própria Gol, todas elas têm o Viagem Fácil, e muitas passagens de parceiros, né? Mas não são Sim. todos os parceiros que disponibilizam essa facilidade, tá? Do Viagem Fácil, né? Então, a ideia é você entrar no site, você tem um destino para viajar, você pesquisa as passagens, você encontrou um valor bom, você tem que verificar lá se possui o selo Viagem Fácil, aí você consegue exercer essa estratégia, né? De fazer a reserva sem ter as milhas. É isso mesmo, Vivi?
É isso mesmo, é uma vantagem para quem é assinante do clube. Você realmente é fácil, como a Tânia está falando, tem um selinho, é uma marquinha que é viagem fácil mesmo, dessa forma, como a Tânia está falando. Bem logo embaixo, quando você faz a busca dos destinos dentro do site da Smiles, quando você abre, me interessei por essa aqui, você abre para ver as tarifas, lá embaixo você vai ver viagem fácil. Então, realmente, aí você se tem ali viagem fácil, você sabe que aquela passagem aérea, e normalmente são excelentes oportunidades, porque, como a Tânia explicou, são voos da Gol e voos dos parceiros. Então, Gol a gente já sabe, voos da Gol você pode encontrar alguns para você fazer a reserva antecipada sem ter milhas. E os parceiros são aqueles assentos prêmios, são os melhores assentos dos parceiros da Smiles com viagem fácil. Por isso que não são muitos, e não são Sim, todos. Mas, sim. normalmente, Tânia, o que que acontece? Se você consegue executar uma estratégia de emissão com viagem fácil, que eu chamo de tarifa award da Smiles, Isso. você vai ter uma economia tão absurda em taxa de embarque que é fora do comum, É entendeu? verdade, é São verdade. passagens que quase que não tem taxa. Praticamente você paga a taxa para reservar, de R$ 120. É muito. Praticamente não tem. Isso. Então, eu acho que a grande vantagem é essa. São Sim, essas sim. passagens premiums, assim, sabe? Com os parceiros. Exato. E aí a Vivi falou aqui, então. Então, o preço desse serviço para você reservar essa passagem sem ter as milhas custa R$ 120 por reserva, tá? Então, se você tem uma reserva, que nem a da Vivi, que são 3 Exato. passageiros, né? 3 ida, 3 voltas, se você faz tudo na mesma reserva, é apenas R$ 120, porque R$ 120. tem um outro, o programa da Azul, por exemplo, tem o congelamento de tarifa, só que aí ele vai cobrar por pessoa e por trecho, né? Então, o da Smiles é Verdade. R$ 120 a reserva toda. Então, se você tem 3 idas, 3 voltas, são 6 passagens aéreas, né? Em uma reserva, você vai pagar R$ 120 por por essa reserva, né? Por essa compra de passagens fiado, né? E aí, É, nessa reserva, sem ter as milhas, você precisa também pagar as taxas de embarque. É isso mesmo, Vivi? precisa. Só que tem uma vantagem também. Você parcela. Você consegue parcelar. Exato. Ele abre o parcelamento também. Você vai pagar ali Isso. a taxa de embarque, que é pouquinho. A minha, sinceramente, nem praticamente eu tive taxa de embarque nessas minhas reservas. E são É, 3 executivas, gente. Três isso é executivas. muito Não tem bom, preço porque às nada. vezes o parcelamento das taxas, né? Às vezes depende o país que você vai, né? Ele tem uma taxa de embarque meio elevada, porque essa taxa muda de aeroporto para aeroporto. E as outras companhias aéreas, essa taxa de embarque você tem que pagar à vista, né? Não se parcela. E aí, quando você faz essa Tem reserva do parcelamento. viagem fácil, você consegue parcelar em até 10 ou 12 vezes, não me recordo É, agora. também, é Mas é bastante um também. parcelamento bom, tá? Então, é uma vantagem mesmo aí do viagem fácil. E você E não aí, recebe o código, o localizador ainda, igual eu fiz a minha reserva. Reservou, tá ah, reservado esse assento para mim. Aí tá lá dentro para eu quitar. Eu vou não quitar até emitiu as passagens ainda, não você emite apenas as passagens reservou. ainda. É, Você apenas, vamos dizer, o mesmo termo que a Azul usa, você apenas congelou aquela tarifa, né? Você vai ter que quitar essas passagens ainda, né? E quanto tempo tem para quitar, Vivi? e aí você tem 60 dias antes da sua viagem para você fazer a quitação desse 60 dias. Até 60 60 dias dias. antes, você tem que estar quitando essas passagens, né? Uhum. E se você. E ela quita automaticamente, se você não quitar, o que acontece, Vivi? Então, olha só, esse valor de R$ 120, tá? Você não quer viajar, quer cancelar a viagem. Você vai perder só essa taxa de serviço de reserva. Se você Só cancelar, cento e você vinte reais. recebe as suas taxas de embarque reembolsadas, por exemplo, se você parcelou no seu cartão de crédito. Mas você não recebe a taxa, né, de R$ 120. Essa daí realmente fica.
Mas, gente, perto do benefício que é, eu acho também um valor super pequenininho, porque você Sim. consegue antecipar praticamente um ano, localizar uma passagem super bem, com uma excelente emissão, com excelente preço, reservar sem ter as milhas, que é uma coisa que eu sinto falta na Latam. A Latam, eu sinto essa falta, assim, da Latam ter. Porque o É. que que acontece, gente? Nós temos aqui aquele tripé, nós temos um alvo a ser executado no mundo das milhas, que eu falo destino, porque a gente sempre fala de passagem aérea. Aí nós temos acúmulo e emissão. O acúmulo é um período de acúmulo, porque você não vai conseguir acumular tudo o que você precisa. Por exemplo, de outubro do ano passado para agora, ou melhor, da emissão que eu fiz das passagens da Grécia para agora, eu já acumulei 1 milhão de milhas, porque deu 900 e poucas mil milhas na Smiles para fazer essas Milionária emissões. de milhas. É. Milionário de milhas. Quitei agora, claro, né? Vamos começar tudo Sim. de novo. Mas eu fui acumulando nesse período. Quando chegou em outubro, eu ainda não tinha, mas eu encontrei, porque eu sabia que o calendário abria com 330 dias de antecedência. Nós sabíamos, inclusive nós fizemos isso juntas, a busca no Fly Connection. A gente sabia que o voo da South África saía todas as segundas e quintas-feiras. Então, nós tínhamos que, para localizar assentos ao Ward, os melhores assentos, a gente tinha que ir abrindo conforme o calendário ia abrindo, né, Tânia? Tinha que Foi ter assim que essa nós fizemos. antecedência, Tanto que né? a gente perdeu o começo do mês, Sim, né? sim. E aí a gente chegou no dia 25 e não tinha mais. É esse aqui, pelo amor de Deus, é esse. E aí deu super certo. Mas foi essa estratégia que nós fizemos. Então, quando eu reservei, eu não tinha. Eu já tinha um pouco de milhas? Tinha, Esse que eu mas ia te não todo. perguntar, quando você reservou há um ano atrás, você tinha um quanto de milhas, mais ou menos? Você não tinha nada? E qual foi Não, esse ó, eu fiz a montante? emissão, E você ó, acumulou, conseguiu acumular tudo isso aí num período de um ano. foi. Eu consegui acumular no período de um ano. Você Porque eu não fiz, tinha nada, ou tinha pouco. porque eu fiz as minhas emissões, a ida e a volta. Eu fui para a Grécia com a Azul e voltei com as milhas da Gol. Então eu estava zerada na Gol. E eu fui em setembro, praticamente foi Foi em um ano julho, quando ano eu reservei. passado, né? Você foi Aí eu fui para Grécia. acumulando, Aí eu fui acumulando, acumulando, eu não lembro agora quantos que eu tinha, mas eu não tinha essa Tinha quantidade. pouco. Mas eu Uhum. sabia que se eu tivesse esse tempo de acúmulo, eu ia conseguir. Isso eu sabia. Então foi um ano aí de acúmulo para você quitar 6 passagens para Isso um destino internacional foi um ano e de 1 milhão de milhas que eu acumulei. 1 milhão de milhas o total em um ano. É, E tudo milhas orgânica, Vivi. É isso? Ou você eu não precisou comprar comprei. alguma coisa para Não, quitar essas passagens? Tudo não, eu orgânico. tenho assim, do que é acumulativo que eu pago, é o clube, eu pago todo mês o clube da Smiles, pago todo mês o clube da Livelo, isso eu pago. Sim. Então, esse é aquilo que Mas a que gente é um chama de valor acumulativo. simbólico, né? Mensalmente, né? Dá 40 É o, reais. é o clube básico, né? Eu assino o básico. Vamos por R$ 90 por mês que você gasta com esses clubes. O restante foi tudo orgânico mesmo, as suas compras do Foi dia a tudo dia, né? orgânico. Foi Olha tudo só, orgânico. Foi olha tudo só, um orgânico. milhão de milhas em um Foi. ano, uma família de 3 pessoas, né? Você, com as compras do seu Inclusive, dia a dia. a Amazon está com Prime Day até amanhã, 4 pontos por Sim. real, gente, em todos os itens. Eu preciso fazer. Cheguei de Ô, Tânia, viagem, preciso fazer as compartilha com compras a do mês. gente a sua Hã? lista de compras da Amazon, que eu sei que eu fiquei pensando assim, falar, "Ai, a Tânia compra muitos itens não perecíveis de casa. Eu Compartilha com a compro, gente, eu faço um Reels pra gente vou fazer. aproveitar, que Eu amanhã compro já produto de estrear. limpeza, eu compro tudo de dispensa, porque aqui na minha cidade eu não tenho supermercado, né? Que nem você tem o Carrefour, nossa, que filezinho, né? Você comprar, fazer as compras de mercado no Carrefour, pontuando aí 5 por R$ 1. Eu não tenho Carrefour, não tenho Sam's na minha cidade. Então, assim, Uhum. compras. Eu falo que assim, compras de geladeira eu compro aqui na minha cidade. Agora, o que é não perecível, tudo que tem na minha despensa, produtos de limpeza, que mais que dá para comprar no Amazon? Tudo, né? Eu compro também Dá para comprar meus. também pasta de dente, sabonete, desodorante, também dá para comprar. Sim, eu compro meus suplementos. É que desodorante, sabonete, essas coisas eu compro
Coisas de farmácia eu compro na farmácia, né? Farmácias Epic, que às vezes entra 10, 15 pontos por É, real, e aí é melhor. E sabonete, shampoo, essas coisas eu compro bastante Natura e Boticário, que eu adoro, né? Então, mas do resto, assim, para minha casa, eu compro tudo Amazon. Então, eu preciso fazer essa minha compra, eu vou fazer então, e isso, vou gravar para para nos ajudar, inspirar. nos inspirar, né? Para a gente fazer a nossa compra. Bom, e sabe Sim, o que eu acho, assim, que é muito legal isso, a gente tem aqui que é, por exemplo, você consegue, nessa estratégia de você não ter milhas e reservar, você consegue viajar, de repente, em períodos de alta temporada, se você consegue encontrar boas passagens, sabe, feriados, que geralmente se você for esperar para emitir essa passagem lá na frente, num feriado ou numa alta vai temporada, estar você não vai conseguir. vai tá caro. Vai estar caro. É, Então, assim, principalmente se você for viajar em alta temporada, né? Janeiro, dezembro, julho, né? Altíssima temporada, feriados, aí você tem que ter antecedência, né? Então, pesquise já com antecedência, se é a intenção. E também se você quiser voar de executiva. Então, tenha antecedência, porque se você não for viajar em altíssima temporada e nem fizer questão de viajar em executiva, você ainda encontra passagens boas em econômica fora de altíssima temporada. Mas, tirando isso, você precisa ter antecedência, precisa já ir buscando, ir pesquisando, ir se inteirando dos valores, o que é caro, o que é baixo, e de uhum. repente fazer essa reserva, né? E é bem É, fácil que tá, viu? O que tem o meu retorno agora, porque tinha a campanha da Livelo para Smiles com bônus de 70%, 80%. Eu mandei com 70% bônus. E aí, eu aproveitei para quitar a minha volta, que faltavam, eu tinha perdido 28 mil milhas da Smiles, né? Lembro que eu fiquei lamuriando, né? sim, Aí eu estava acontece, esperando abrir. até com as milheiras acontece. Aí eu estava esperando abrir uma campanha dessa para eu poder mandar. Falei, chegou minha hora, né? Deixa eu fazer a emissão. É super simples. Quando você entra no site da Smiles, você vai baixando a barra de rolagem, tem as suas próximas viagens. Por exemplo, se eu entrar hoje, já vai ter os meus próximos voos, vai estar lá os meus voos. Mas quando eu viajo fácil, tem um bannerzinho assim, com as passagens para você quitar, e tem o botãozinho quitar. É impressionante, só você tendo lá em cima a quantidade de milhas, você abriu, olhou, colocou quitar, ele vai pedir só a sua senha e pronto. E aí já te manda o localizador, já sai ali na tela do seu localizador, da sua passagem Porque aérea. você já pagou as taxas de embarque e você já está com as milhas suficientes. Então é só clicar no botão quitar. É Ele muito não fácil. quita automaticamente, né? Não, ele não faz isso por você. E se der o prazo de 60 dias, você não quitar, o que acontece, Vivi? Ai, meu Deus, se não quitar, então, aí você perde, aí eu acho que você perde tudo. Perde a Que aí você perde reserva 120 e e perde as perde as taxas. taxas de embarque E aí também. você Isso. precisa cancelar, É. Se né? você desistir de viajar, você precisa fazer esse cancelamento antes dos 60 dias, que aí eles vão te reembolsar as taxas de embarque. As Agora, taxas, se deu 60 dias antes do embarque, você não quitou as passagens e nem fez o cancelamento, você vai perder a reserva e vai perder os valores que você vai. pagou. Então, É precisa isso mesmo. ter esse cuidado, né? Eu utilizei esse Precisa. serviço também quando eu fui para a Alemanha. Eu peguei Ah, um voo da KLM com que é conexão em parceiro da Amsterdã. Smile. Foi pela Smiles. Daí eu também, mesma coisa, fui acompanhando o calendário dia a dia. Quando eu achei aquelas passagens que eu queria viajar em executivo, foi Ai, minha meu Deus. primeira viagem em E tá. executiva. Você disse Então, que a executiva da KLM é um filezinho, né? maravilhosa, É muito bom. maravilhosa. E aí, quando eu vi essas passagens, que estava na época com 230 mil pontos, alguma coisa assim, até Frankfurt, É na demais. Alemanha. É Hã? demais. É muito bom. Com conexão em Amsterdã, eu já Muito. fiz a reserva de 4 idas, né? E Aham. aí, e aí eu reservei e quitei depois. A hora que eu atingi a pontuação, eu quitei. E aí a volta eu fiz Aham. com Azul de Paris, né? E realmente é um serviço maravilhoso que a Smiles disponibiliza,
né? A Azul também tem essa disponibilidade, né? Só que no deles chama congelamento de tarifa, porém, você só consegue esse congelamento de tarifa com voos da Azul Tá. própria. É, Com parceiros da Azul, você não tem esse congelamento e não. também não tem o congelamento de tarifa para passagens em executiva, só em econômica. Então, assim, é um pouco, Ah, sim, é é um bem pouco mais limitado. restrito, né? Bem mais É. E a limitado. Latam não tem nada, né, de A reserva Latam não limitada. tem. Ou você encontrou uma passagem boa, você tem que ter as milhas para emitir, ou precisa ter a sorte de estar com alguma promoção de compra de pontos Tem que ter compra, ativa faz a emissão. para você comprar os pontos e já emitir. Caso contrário, você não consegue aproveitar a passagem que você encontrou com uma boa Aham. pontuação. E quanto que foi a sua executiva para Frankfurt, Tânia, que você disse? Eu vou fazer, agora eu comprei uma calculadora, minha filha. Foi, acho que, ó, Agora eu já salvo faço aqui, ó, engano, foi mais ou menos, 238 mil 230, pontos. 240, vou colocar, tá? Só duzentos e para, quarenta mil pontos ó, por duzentos e pessoa. quarenta mil pontos, tá? Eu vou Sim, multiplicar, porque 240 mil milheiros, né? Vezes sim, R$ 18, que é o valor do milheiro da atualmente. Miles, quando a gente trabalha a média das promoções, tá, gente? A Sim. média das promoções está dando R$ 18. Pode chegar até menos ou mais também. Teve umas a cada 21. Nessas promoções aí de transferência, eu vi que o milheiro estava saindo em torno de quase R$ 16. Estava Vai. menos de 16, 15,80, uma coisa assim. Aham. E aí eu vi já mais, então a gente trabalha na média. Eu coloquei 18, Tânia. Deu, sabe quanto a sua Sim, executiva por pessoa, né? 4.320, que é aquela sim, executiva com precinho de econômica. sim, exatamente. Exatamente. Hoje em dia, eu nem sei, nunca mais fiz busca aí nesse mesmo voo, né? Deve estar bem mais caro, né? Porque foi em 2023 esse voo, mas Aham. foi Deixa eu muito abrir aqui o bom. Google Voos. Deixa eu abrir o Google Voos. Como que foi a sua rota? Guarulhos? Foi Guarulhos, conexão Amsterdã, e depois Frankfurt, pela KLM. Eu já não. Guarulhos. Eu vou colocar Frankfurt direto aqui, né? Porque É, para ver qual que aparece com. Vou colocar executiva, claro. Vou colocar sim, uma só para ter ideia pessoa, de vou valor, jogar né? a época. Você lembra a época? Eu vou pegar aqui uma época mais barata, Foi tá, gente? setembro que eu fui. Ah, então eu vou jogar setembro e vou tentar pegar uma época mais barata aqui. Quer ver? Vamos ver quanto que tá dando aqui. Setembro. Ah, setembro é caro, viu? Vou pegar agosto, tá? Que tá mais barato. Dia 4 de Porque agosto, voltar. agosto é calor, né? Então, eu peguei Ah, o por isso. finalzinho do verão e começo de outono. O outono é maravilhoso na Alemanha, gente. É a melhor época para ir para a Ah, então eu Alemanha. Já coloquei. fica a dica. Ah, não. É, mas agosto tá mais barato aqui, É, né? aparecendo aqui. É. Ah, mas pega o Vamos valor mais ver. barato, só para a gente Vamos ter ter, vamos, ideia. vamos ter uma ideia aqui, para voar com a KLM, né? Guarulhos para Frankfurt. Duas paradas, uma parada sem escalas, que ela opera sem escalas, a ITA, deixa eu achar a KLM aqui. Cadê a KLM? ITA, a TAP, Air KLM. Uma parada, com certeza, É aí em Amsterdã. certeza em Amsterdã. É, É essa é. mesmo, esse voo. Sabe quanto que tá? Hum, R$ 19.000. em executivo. R$ 19.140 Por pessoa. por pessoa. Peguei uma só pessoa para facilitar a conta. Sim, sim, Mas sim. você encontrou uma tarifa award dentro de uma parceira da Smiles. Fazendo o quê? Você Sim. nem usou buscador, você não usou CITES aéreo, você não usou nada. Você Não, foi pelo quê, gente? Por isso que a gente tem que ir aprendendo esses fundamentos das emissões. Se o sim, calendário ele abre com 330 dias de antecedência, eu tenho que saber a minha rota, saber os dias da semana que aquela aeronave faz aquela rota e abrir o calendário, gente quando hoje, pensando em exatamente. 330 dias na frente. Isso que eu Exatamente. fiz para a minha executiva para a África, isso que a Tânia está explicando aqui que ela fez para a executiva para ir para Exato. Frankfurt. Gente, Exatamente. Eu fiz a entendeu? mesma coisa que a gente fez para sua Não passagem assinou da CITES África. aéreo, você não assinou CITES aéreo, não assinou a World Não, Toll, foi dia a nada. dia. Todo dia eu entrava lá na Smiles e fui
pesquisando o dia, voltava alguns dias para trás, ver se tinha aparecido Pra alguma ver se coisa tinha. nova. Não tinha, e todo dia, todo dia. É a Porque mesma você coisa vai que a gente abrindo fez. conforme abre o calendário para achar a sua executiva, porque elas acabam assim mesmo. É. E E aqui o que a gente está é falando busca. Sim, é de o quê? Entender os fundamentos da emissão, para você conseguir ter uma ação direcionada, estratégica, para você encontrar a sua executiva. Não precisa necessariamente assinar CITES aéreo, é que já é. nós fazemos Sim, muitas buscas. Eu, para sim, fazer, por exemplo, uma aula para o canal de emissão, eu faço um monte de busca de tarifa Watch, para mostrar. exato. Então, assim, para nós que estamos aí, vamos gravar nosso curso, que estamos à vésperas de lançar nossos produtos todos digitais, para nós é Temos nossa importante. consultoria, né? Nossos clientes que a gente É, atende aí porque também. nós É temos importante. nossos produtos já, né, Tânia? Aí para a gente realmente precisa, mas não necessariamente. Vocês Sim, viram como que nós fizemos? Acompanhando, abrindo o calendário com 330 dias de antecedência. cê tem que ter essa clareza, né? Ó, eu, que nem, por exemplo, eu O iria seu voo para é diário, né? Frankfurt. O Eu seu já voo é sabia, diário. exato, eu já O seu sabia voo que eu é mais poderia ir fácil ainda. para Frankfurt com a Latam direto, né? Tá aqui. Com a Lufthansa direto, e aí Também, tem um tinha os monte de voos voo com da Lufthansa. conexão, né? E aí eu encontrei Sim. esse voo bom, excelente, com conexão em Amsterdã, e é esse mesmo. Então, é isso que você tem que já ter a clareza para onde você vai, qual a melhor rota, a rota direta, né? A rota direta sempre é um pouco mais caro, só que como Latam, por exemplo, eu iria para a Alemanha, né? E eu voltei por Paris, não valia a pena eu pegar a Latam, porque Latam você tem que ir e voltar pelo mesmo trecho, no mesmo local, né? Uhum. Então, você tem que ter essa clareza. E das opções com conexão, quais são as melhores, né? E ir direto ao ponto onde buscar. Onde buscar. Então, eu já sabia o que eu faria, né? A Aham. volta seria com a azul, né? Que eu tinha lá os pontos azul também. Eu tinha minhas cortesias do cartão para emitir com a azul, então eu sabia que a volta seria por Paris, né? E aí a ida eu fui pesquisando. E aí eu falei, é pela Smiles a ida, né? Não Sim. vai ser Latam que eu vou utilizar. E dia a dia, né? Dia a dia. E tem esse seu voo é todos os dias. No meu caso, era segunda Sim. e quinta-feira. Ou Exato. segundas e quintas abriam esse voo que saía de Guarulhos com destino a Joanesburgo. Joanesburgo, né? Da Exato. segunda ou quinta. Então, eu entrava na segunda. Você perdeu os viagens fácil, eu tinha que esperar até a quinta-feira abrir, Exato. né? Ou a Eu tinha que próxima esperar. semana, né? E aí, o que a Tânia, gente, fiquem muito atentos a isso. Tem rota direta com a Latam. Vocês viram o que a Tânia falou? Tem a Lufthansa também, porque a Lufthansa também é o hub da Alemanha, né? O hub É o alemão. Frankfurt, né? E tem a Latam. Quando você faz a busca, você vai ver a Latam. Só que, o que a Tânia está explicando? Eu não queria entrar e sair pelo mesmo país. Porque eu queria dar uma volta na Europa. Então, a Tânia, não só, ela entrou, aí vocês alugaram o motorhome, Sim, desceram, passaram pela Europa, entraram na sim, Disney de Paris com o motorhome. Ai, meu sim. Deus. Tem que Foi isso. falar desse motorhome também. Você tem que Podemos ensinar esse falar, povo. vamos falar. Vamos falar, Eu sim. acho que é muito, muito mais de uma aula. Eu acho que é Sim. muita coisa que tem que ensinar, né? É muita coisa Mais que e uma uma live. experiência incrível. É. Então não daria, gente. Então, eu tenho a Latam que faz isso, mas aí você vai pensar, putz, mas não vai dar, porque se eu emitir só a ida com a Latam, ela vai cobrar o dobro do preço. Então Fica não muito vai dar. caro. Por mais que tenha a Latam, eu vou ter que pensar numa outra estratégia. Lufthansa, poderia buscar parceiros brasileiros da Lufthansa. Mas o que a Tânia falou? Também não me importa de fazer uma conexão. Se eu encontrar um bom voo, os dois trechos, o primeiro trecho que foi de executiva, né? Então, Exato. Guarulhos O da primeiro. Amsterdã executiva. Aí Amsterdã, Frankfurt, na verdade, era a mesma passagem, né? A gente fez a conexão, só que dentro da Europa a executiva não é executiva, né? A gente teve ali ó, a Econômica Premium, né? Que é os primeiros assentos, mas dentro da Europa ali é como se fosse um voo nacional, né? O nosso voo nacional, então não tem executiva, né? Uhum. A não ser tem algumas rotas que é um pouco maior os trechos,
aí você consegue pegar alguns voos em executiva. Mas foi Guarulhos, Amsterdã em executiva, E o maravilhosa. bom é que você entrou na Europa, você está na Europa, não tem problema, você pode Sim. circular, já é nacional ali, né? Exato, aí não tem fronteira, né? É, Então, né? eu fiz a entrada na Europa em Amsterdã, né? E aí a gente pegou o voo, era uma conexão de 3 horas, logo a gente já pegou o voo, e era 2 horinhas, 2 horas de Amsterdã até Frankfurt. E Uhum, aí é como se fosse um voo nacional mesmo, um avião menor, sem classe executiva. uhum. Entendi. Ah, então vocês têm que ver essa questão da conexão também, viu, gente? A Europa é bom por conta disso, né? No meu caso agora, o que que acontece? Como eu vou em Joanesburgo, eu não preciso de visto para entrar. Mas para entrar na Tanzânia eu preciso. Então, assim, aí eu vou fazer uma conexão no Quênia, de 1 horinha só para trocar, mas é o mesmo portão, Tânia. Então, aleluia, não tem. E não preciso de nada para entrar no Quênia, porque eu só vou trocar, fazer baldeação, como diz o outro. Sim, sim. Fazer Ai, que baldeação. incrível a Tanzânia, que sonho. Ai, Bom, demais. né? Ai, menina, não vejo a hora também. Que delícia. E aí eu preciso do visto para entrar na Tanzânia. Lá eles exigem o visto. E é visto online também. Online. Estou com uma dificuldadezinha. Mandei um e-mail para a Embaixada da Tanzânia, porque não funcionou direito o site. Eu preciso preencher um campo obrigatório que não está abrindo para mim, entendeu? Essas coisas que a gente tem que resolver, né? Mas tá tudo bem, tem tempo ainda. Mandei um e-mail para a embaixada, estou aguardando, mandei na sexta-feira, estou aguardando. Enfim, é isso. E aí, querida, temos mais alguma coisa interessante aqui? Será que faltou alguma coisa? Ah, eu acredito que é isso. Né? Eu É, acho que é bom, isso mesmo. é, Falamos dos valores, falamos se esquecer, falamos por que que é uma boa oportunidade, que dá para parcelar, né? Acho sim, que foi tudo, né? sim, foi tudo. Aqui do meu roteirinho aqui tá tudo também. Bom, então, vamos Isso, encerrar, gente. Muito vamos encerrar. obrigada por mais um dia aqui com a gente, nesse papo gostoso de terça-feira sobre milhas, sobre viagens. Mande suas dúvidas, suas sugestões para gente. E até a próxima terça. Vivi, obrigada. Obrigada, Tânia. Muito obrigada. É, espero que vocês tenham gostado do assunto, né? Viagem Fácil. A gente realmente acha essa ferramenta maravilhosa. Eu adoro essa ferramenta. Nem é a primeira vez que eu uso essa da África, não é a primeira vez que eu uso. E espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Comentem aqui se vocês já usaram Viagem Fácil. Comentem se vocês pretendem, né, utilizar essa estratégia, dicas de assuntos para a gente possa trazer aqui nas terças-feiras. E até a próxima. Até a próxima. Um beijo. Boa noite, Tchau, Vivi. tchau. Grande beijo. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.